Você já imaginou ir até o seu quintal no mês de junho, puxar uma única rama de terra e tirar tantas batatas que mal cabem em um balde? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O nosso tema é como plantar batatas de um jeito tão eficiente que a sua colheita vai ser 3 vezes maior. E o melhor de tudo é que isso vai acontecer rápido. Eu prometo que, se você seguir os passos que vou mostrar aqui, os seus vizinhos vão ficar espantados e vão implorar para saber o seu segredo. Mas antes, me responda uma coisa. Você acha que para ter uma colheita gigante é preciso ter uma fazenda enorme ou usar produtos químicos perigosos? Muitas pessoas acreditam que sim. Mas isso é um grande mito. A verdade é que a natureza tem atalhos incríveis que a maioria das pessoas desconhece. Nós vamos revelar uma verdade pouco falada sobre o ciclo da batata. Algo que vai contra tudo o que os manuais tradicionais ensinam. Então, fique comigo até o final, porque o que eu vou te contar vai mudar a sua horta para sempre. E eu quero saber a sua opinião. Você prefere métodos modernos ou receitas do tempo dos nossos avós? Deixe o seu comentário e vamos descobrir qual é a melhor escolha. Para entender como podemos hackear o crescimento das batatas, precisamos voltar um pouco no tempo. A batata é originária da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Os povos antigos daquela região cultivavam esse alimento em condições extremas de frio e altitude. Eles descobriram há milhares de anos que a batata é uma planta de sobrevivência. Ela guarda energia de forma incrível debaixo da terra. Com o passar dos séculos, a batata viajou o mundo, salvou populações inteiras da fome na Europa e se tornou um dos alimentos mais consumidos do planeta. No entanto, quando começamos a plantar batatas nos nossos quintais modernos, nós esquecemos como essa planta realmente funciona. Passamos a tratá-la como qualquer outra hortaliça comum, jogando a semente na terra de qualquer jeito e esperando um milagre. O problema é que a agricultura comercial criou métodos que focam em grandes máquinas, e não no cuidado detalhado que uma planta precisa para explodir em produtividade. Hoje, nós vamos resgatar essa sabedoria antiga. Vamos combinar o conhecimento dos nossos antepassados com técnicas simples de biologia moderna. O objetivo é criar o ambiente perfeito para que a batata não apenas cresça, mas se multiplique de forma agressiva e saudável. Prepare-se para entender a planta de dentro para fora. Para começar o nosso método revolucionário, precisamos falar sobre a escolha da semente perfeita. Muitas pessoas acreditam que qualquer batata serve, mas isso é um grande erro. Se você quer uma colheita gigante já no mês de junho, você precisa escolher variedades precoces. Pense nisso como escolher um corredor de 100 metros rasos em vez de um maratonista. As variedades precoces são programadas pela natureza para crescer rápido e entregar resultados em cerca de 80 a 90 dias. Um exemplo clássico é quando alguém pega aquela batata velha que sobrou na gaveta da geladeira e decide plantar. Essa batata geralmente é de uma variedade tardia, e pior ainda, foi tratada com inibidores de brotação no supermercado para não estragar na prateleira. O resultado de plantar a batata do mercado? Você vai ficar esperando meses, a planta vai nascer fraca e a colheita será frustrante. Para chocar os seus vizinhos, vá a uma loja agrícola de confiança e compre batatas sementes certificadas de ciclo curto. Isso garante que a planta não perca tempo lutando contra doenças invisíveis e foque toda a sua energia em produzir os tubérculos. É como dar a melhor nutrição e genética desde o primeiro dia de vida da planta. Ao fazer a escolha certa logo na largada, você já garante metade do caminho andado para o sucesso da sua horta. Agora vamos falar sobre o processo de pré-brotação. Existe um mito muito comum de que você deve plantar a batata direto na terra escura assim que a compra. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos acordar a batata antes mesmo de ela tocar no solo. O segredo aqui é colocar as suas batatas semente em caixas de ovos vazias, com a parte que tem mais olhinhos virada para cima. Deixe essas caixas em um local fresco,
bem iluminado, mas sem luz direta do sol. Um ótimo exemplo é o peitoril de uma janela voltada para o sul. O que vai acontecer é mágico. Em vez de criar aqueles brotos brancos, longos e fracos que quebram à toa, a batata vai desenvolver brotos curtos, grossos e de uma cor verde bem escura, às vezes até roxos. Esses brotos são verdadeiras potências de energia. Eles já estão fazendo fotossíntese antes de irem para a terra. Quando você planta uma batata que já passou por essa pré-brotação iluminada, ela não perde tempo tentando descobrir onde está a superfície. Ela já entra no solo pronta para crescer de forma explosiva. Isso acelera a sua colheita em pelo menos 2 ou 3 semanas, garantindo que em junho você já esteja colhendo. E o que fazer se a batata for muito grande? Aqui entra a arte de cortar as batatas semente. É um erro pensar que plantar uma batata inteira enorme vai gerar mais batatas. Na verdade, isso só desperdiça o seu material. O ideal é cortar as batatas maiores em pedaços menores, mas não é qualquer corte. Cada pedaço precisa ter pelo menos 2 ou 3 brotos fortes e saudáveis. Imagine que cada broto é o motor de um carro. Se você deixa muitos motores em um pedaço só, eles vão competir por combustível e espaço, e você terá muitas batatas minúsculas. Se você divide corretamente, cada pedaço tem espaço para crescer e gerar batatas do tamanho da palma da sua mão. Use uma faca bem limpa e afiada. Pense nisso como uma cirurgia delicada na sua planta. Uma boa ilustração é imaginar que você está dividindo uma herança. Se você dividir de forma justa, todas as partes prosperam. Se deixar tudo amontoado, vira confusão. Cortar as sementes permite que você dobre ou triplique a área que pode plantar, economizando muito dinheiro e maximizando o espaço da sua horta para a grande colheita de junho. Mas atenção, existe um passo vital logo após o corte. Você não pode, de jeito nenhum, pegar essa batata recém-cortada e jogar na terra úmida. Esse é o caminho mais rápido para o apodrecimento. Muitas hortas falham exatamente aqui. O segredo da cicatrização é o que separa os amadores dos profissionais. Depois de cortar, você precisa deixar os pedaços descansarem por cerca de 2 a 3 dias em um local seco e ventilado. Mas para acelerar esse processo e proteger a semente, nós usamos um truque antigo e poderoso. Mergulhe a parte cortada em cinzas de madeira pura. A cinza atua como um selante natural, secando a ferida da batata instantaneamente e criando uma barreira protetora contra fungos e bactérias do solo. É como colocar um curativo antisséptico em um machucado. As cinzas também fornecem uma dose extra de potássio, que é o nutriente favorito das batatas. Para ilustrar, imagine tentar construir os alicerces de uma casa no meio de uma poça de lama. É isso que acontece quando você planta a batata com a ferida aberta. Ao curar a semente com cinzas, você constrói a sua planta sobre uma rocha sólida, pronta para aguentar qualquer adversidade climática. Chegou a hora de olhar para o chão. A preparação do solo é onde a mágica da multiplicação realmente acontece. Existe um mito terrível de que batatas gostam de solos duros e compactados. A verdade é que a batata é um tubérculo, ou seja, ela cresce engordando debaixo da terra. Se a terra for dura como pedra, a batata não tem força para se expandir, e sua colheita será de bolinhas deformadas. O solo perfeito deve ser como um bolo fofo e esfarelento. Para conseguir isso, você precisa cavar fundo, pelo menos 30 centímetros, e quebrar todos os torrões de terra. Remova pedras, raízes velhas e qualquer obstáculo. Imagine que você está preparando uma cama incrivelmente macia para as suas plantas dormirem. Se você encontrar uma pedra grande, pense que ali poderia estar uma batata gigante que não vai nascer. Adicione areia grossa se o seu solo for muito argiloso, para ajudar na drenagem da água. Um solo solto e aerado permite que as raízes viajem rapidamente em busca de água e nutrientes, e dá espaço livre para as novas batatas incharem sem resistência.
Esse é o fundamento básico para uma colheita 3 vezes maior. Para o plantio propriamente dito, esqueça a ideia de fazer apenas buracos isolados. O segredo do sucesso está no método da trincheira. Vamos abrir valas retas na terra. Imagine que você está desenhando canais de irrigação. Essas trincheiras devem ter cerca de 15 centímetros de profundidade. Fazer trincheiras em vez de buracos individuais facilita absurdamente o seu trabalho nas próximas semanas, especialmente na hora de fazer a manutenção e a colheita. Além disso, a trincheira cria um microclima perfeito para a semente. O fundo da vala fica mais fresco nos dias quentes e mais protegido dos ventos frios. A distância entre as trincheiras deve ser de aproximadamente 60 centímetros. Esse espaço não é um desperdício de terra, é um investimento. O mito de que plantar tudo colado gera mais comida é perigoso. Se você plantar as fileiras muito perto umas das outras, quando as folhas crescerem, elas vão bloquear o sol, o ar não vai circular e as doenças por fungos vão destruir a sua horta em dias. A trincheira bem espaçada é a rodovia por onde a vida e os nutrientes vão transitar livremente. Agora vamos preparar o berço de ouro para as nossas sementes. No fundo dessa trincheira que você acabou de cavar, nós vamos adicionar o combustível da nossa colheita explosiva. Não jogue a batata direto na terra nua. Primeiro, forre o fundo da vala com uma camada generosa de composto orgânico, bem curtido, ou esterco de boi envelhecido. Cerca de 5 centímetros de espessura de puro alimento. Por que isso é tão importante? Porque quando as primeiras raízes da batata nascerem, elas vão direto para baixo. Se elas encontrarem essa camada rica em nitrogênio e micronutrientes logo de cara, o desenvolvimento inicial será vigoroso. É como dar um café da manhã dos campeões para um atleta antes de uma grande final. Muitas pessoas erram ao colocar adubo químico por cima da terra, o que pode queimar os brotos jovens ou ser lavado pela chuva. Colocando o alimento no fundo da trincheira, você garante que as raízes busquem a profundidade, tornando a planta mais resistente à seca. Esse banquete subterrâneo é um dos maiores responsáveis por garantir que as batatas cheguem em junho já com um tamanho fora do normal. Com a trincheira adubada, vamos ao posicionamento das nossas sementes curadas e brotadas. O espaçamento ideal entre uma batata e outra dentro da mesma trincheira deve ser de 30 a 40 centímetros. Mais uma vez, evite a tentação de amontoar as sementes. Lembre-se do exemplo das pessoas em um ônibus lotado. Ninguém consegue se mexer direito, ninguém respira bem e todos ficam estressados. Com as plantas é a mesma coisa. Mas o detalhe mais crucial aqui é como colocar a batata na terra. Lembra dos brotos verdes e fortes que cultivamos na caixa de ovo? Eles devem ficar apontados para cima, voltados para o céu. Parece óbvio, mas muita gente joga a batata de qualquer jeito. Se os brotos ficarem virados para baixo, a planta vai gastar uma energia imensa só para fazer a curva por baixo da terra e encontrar a luz. Essa energia desperdiçada seria usada para formar as batatas. Ao apontar os brotos para cima, você funciona como um compasso perfeito, indicando o caminho mais curto e rápido para a superfície. Em poucos dias, você verá as primeiras folhas verdes rompendo o solo com muita força. O primeiro cobrimento da semente deve ser feito com muito cuidado. Você não vai encher a trincheira inteira de terra logo no primeiro dia. Esse é um erro fatal que sufoca os brotos menores. O que você vai fazer é jogar apenas uns 5 ou 7 centímetros de terra solta por cima das batatas, o suficiente para cobri-las e protegê-las do sol direto e dos pássaros. Imagine que você está colocando um cobertor leve em uma criança e não uma pilha de tijolos. Essa camada fina permite que o calor do sol aqueça a terra rapidamente durante o dia, o que estimula a planta a crescer ainda mais rápido. Se você enterrar fundo demais no início, a terra fria vai atrasar o desenvolvimento. Logo após essa primeira cobertura suave, vem a primeira rega. Essa rega precisa ser gentil, usando um regador com crivo fino,
como uma garoa de primavera. Não use uma mangueira com pressão forte, pois a água pesada vai compactar o solo fofo que nós tanto trabalhamos para preparar. Essa primeira umidade é o sinal de alarme que avisa a batata que a primavera chegou e que é hora de começar o espetáculo. E então, chegamos ao grande segredo de ouro deste método: a técnica da amontoa. É aqui que os seus vizinhos vão começar a não entender nada do que você está fazendo. Quando os pezinhos de batata atingirem cerca de 20 centímetros de altura e estiverem cheios de folhas, você vai pegar a terra das laterais e chegar no pé da planta. Você vai cobrir quase todo o caule com terra, deixando apenas as folhas mais altas de fora. Parece loucura enterrar a planta que acabou de crescer, não é? O mito diz que não se deve enterrar o caule das plantas, senão elas morrem. Mas a batata é mágica. Toda a parte do caule que você esconder debaixo da terra vai deixar de ser caule e vai começar a emitir novas raízes laterais. E adivinhe o que nasce nessas novas raízes? Exatamente, mais batatas. Imagine que o caule é um prédio de apartamentos. Cada andar que você enterra se transforma em um novo andar de produção de batatas. Sem a amontoa, a sua batata produz apenas em um nível no fundo do solo. Com a amontoa, você cria vários andares de colheita. É por isso que o rendimento triplica facilmente. A segunda fase da amontoa acontece cerca de 2 ou 3 semanas depois da primeira. A planta vai crescer novamente, forte e rápida, rindo da terra que você jogou em cima dela. Quando ela estiver novamente com 20 centímetros para fora, repita o processo. Puxe mais terra em volta dela, criando um pequeno morro ou camaleão ao redor do caule. Essa segunda amontoa reforça o prédio de apartamentos que estamos construindo. Mas ela tem outra função vital. As batatas não suportam a luz do sol de forma alguma. Se uma batata crescer perto da superfície e o sol bater nela, a casca vai ficar verde e venenosa. Esse verde é a solanina, uma substância tóxica. A amontoa constante garante que os tubérculos fiquem protegidos na escuridão total, seguros e saudáveis. Use a terra do espaço entre as trincheiras para fazer essa montanha. É maravilhoso ver as fileiras da sua horta se transformarem em colinas verdes bem alinhadas. Qualquer pessoa que passar vai perceber que ali tem um agricultor de mão cheia, usando técnicas avançadas e dobrando o espaço útil de cultivo verticalmente. Para garantir que o nosso sistema funcione perfeitamente, precisamos falar sobre a cobertura morta. Depois da última amontoa, o chão ao redor das plantas vai ficar exposto ao sol ardente. Para proteger esse solo precioso, nós vamos aplicar uma técnica chamada mulching, ou simplesmente cobertura morta. Espalhe uma camada grossa de palha seca, folhas secas sem doenças, ou até mesmo grama cortada e seca, por toda a superfície da terra, cerca de 5 a 10 centímetros de espessura. Qual é a utilidade disso? É como colocar um chapéu e passar protetor solar no chão. A cobertura morta impede que os raios de sol fritem as raízes superficiais e evaporem a água do solo. O mito de que o sol direto na terra mata as bactérias ruins é falso. O sol direto mata a vida microbiológica boa que alimenta as nossas plantas. Um exemplo claro: se você levantar a palha em um dia quente, vai ver que a terra embaixo está fresca, úmida e cheia de minhocas. Além de economizar água nas regas, essa palha vai se decompondo lentamente, virando adubo extra. É a natureza trabalhando de graça para você multiplicar a sua colheita. A irrigação da batata é uma ciência exata que separa as grandes colheitas das decepções. Um erro muito frequente é regar as plantas um pouquinho todos os dias. Esse hábito cria raízes preguiçosas que ficam apenas na superfície do solo esperando a água fácil. O que nós queremos são raízes profundas e fortes. O segredo é regar de forma abundante e profunda, mas com menos frequência. Regue muito bem 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do clima da sua região.
A água precisa descer até o fundo da trincheira original. Quando você faz isso, as raízes correm atrás da água lá no fundo, fortalecendo a estrutura da planta inteira. A melhor forma de saber se é hora de regar é enfiar o dedo indicador na terra, por baixo da palha. Se estiver seco até a segunda falange do dedo, regue. Se estiver úmido, espere mais um dia. O excesso de água constante causa a podridão dos tubérculos debaixo da terra. Você vai achar que a planta está linda por cima, mas quando for colher, vai encontrar apenas uma massa mal cheirosa. Irrigar certo é dar à planta a sede necessária para ela se esforçar e crescer. Quando a sua planta de batata começar a soltar os primeiros botões de flores, é sinal de que um milagre está acontecendo lá embaixo. Esse é o momento exato em que a planta para de focar nas folhas e concentra toda a sua energia em engordar as batatas debaixo da terra. É a fase crítica. Neste momento, nós vamos dar um empurrão final. É hora de usar um fertilizante líquido orgânico rico em potássio. O melhor e mais barato do mundo é o chá de casca de banana. Basta ferver meia dúzia de cascas de banana em 2 litros de água, deixar esfriar, diluir em mais água e regar o solo perto das raízes. Esqueça o mito de que as batatas precisam de muito nitrogênio nessa fase. Se você jogar nitrogênio agora, a planta vai fazer mais folhas verdes lindas, mas esquecerá de fazer batatas. O potássio do chá de banana é o elemento responsável por transferir os açúcares das folhas direto para os tubérculos, fazendo eles incharem e ganharem peso muito rápido. É como o fermento em uma massa de pão. É esse cuidado no momento certo que garante o volume absurdo que vamos tirar da terra no mês de junho. Nenhuma horta de sucesso sobrevive sem lidar com visitantes indesejados. As pragas adoram as folhas suculentas da batata. A mais temida é o besouro da batata, ou as pequenas vaquinhas. Mas nós não vamos usar venenos químicos que vão contaminar a nossa comida e a nossa família. A prevenção e a observação são as nossas armas. Caminhe pela sua horta de manhã cedo. Inspecione a parte de baixo das folhas. É lá que as pragas escondem os seus ovos alaranjados. Se você vir os ovos, simplesmente esmague com os dedos. É o controle manual. Para um controle mais generalizado, use o óleo de NEM, um produto orgânico fantástico. O mito de que inseticida natural não funciona vem de pessoas que aplicam no sol do meio-dia. O NEM deve ser borrifado no final da tarde, quando o sol já se pôs, pois a luz quebra as suas moléculas protetoras. Uma leve névoa de óleo de NEM nas folhas cria uma barreira que confunde os insetos e os impede de se alimentar. Pense nisso como colocar uma cerca invisível ao redor da sua colheita. Manter as folhas intactas é essencial, pois elas são os painéis solares que geram energia para as batatas. Um grande truque dos agricultores experientes é o plantio consorciado. Você não precisa plantar apenas batatas no seu canteiro. A natureza trabalha melhor em equipe. Nós vamos plantar aliados ao redor e no meio da nossa plantação de batatas. Plante cravos de defunto ou tagetes nas pontas das fileiras. As raízes dessas flores liberam substâncias químicas no solo que afastam os nematóides, que são vermes microscópicos que deformam as batatas. Outro aliado incrível é o feijão de vagem. O feijão tem a capacidade de capturar o nitrogênio do ar e fixá-lo no solo, funcionando como uma fábrica de adubo em tempo real para as batatas vizinhas. Evite, no entanto, plantar tomates ou berinjelas perto das batatas. Eles são da mesma família e atraem exatamente as mesmas doenças e pragas. Pense na sua horta como uma pequena cidade. Você quer colocar vizinhos que se ajudam e protegem uns aos outros, e não vizinhos que brigam pela mesma comida e atraem os mesmos problemas. Esse ecossistema inteligente reduz as pragas quase a zero e melhora o sabor final do seu cultivo de forma impressionante. Chegando no início de junho, você vai notar que as suas plantas vão começar a ficar com um aspecto cansado.
As folhas de baixo vão começar a amarelar, secar, e a planta vai parecer estar morrendo. Muitos jardineiros de primeira viagem entram em pânico nessa hora e jogam água e adubo desesperadamente, achando que fizeram algo de errado. Mas calma, isso é o maior sinal de sucesso. Quando a planta amarela e cai, significa que o ciclo dela terminou. Ela cumpriu o seu propósito. Toda a energia, água e nutrientes que estavam nas folhas verdes foram enviados e trancados dentro dos tubérculos debaixo da terra. O mito de colher enquanto a planta está verde e viçosa resulta em batatas cheias de água, que apodrecem rápido na despensa. Quando a planta secar quase por completo, pare imediatamente de regar. Deixe o solo secar por cerca de 10 dias. Esse período de seca no final faz com que a casca da batata engrosse e cure no próprio solo. É o equivalente a deixar o cimento secar antes de pisar. Isso vai garantir que as suas batatas fiquem perfeitas e durem meses guardadas, sem estragar. O momento da colheita é a consagração do nosso trabalho. É aqui que os vizinhos vão parar no muro para espiar. Mas cuidado, um erro aqui pode estragar os meses de dedicação. Jamais, em hipótese alguma, pegue uma pá reta ou uma enxada afiada e bata com força no meio do morro de terra. Se você fizer isso, vai cortar as suas melhores batatas ao meio, abrindo portas para a podridão imediata. A ferramenta correta para a colheita é um forcado de jardim ou um garfo largo de cavar. Insira o forcado na terra a uns 30 centímetros de distância do caule principal, bem por baixo do morro que nós criamos. Faça um movimento de alavanca suave, levantando a terra e desmanchando o amontoado devagar. Como o nosso solo foi preparado para ser fofo como um bolo, a terra vai se soltar facilmente. Você vai ver dezenas de batatas rolando pela terra seca como verdadeiras pedras preciosas. Muitas vezes, a melhor ferramenta são as suas próprias mãos. Puxar a rama seca e cavoucar a terra macia com as mãos é uma das sensações mais gratificantes do mundo. Você vai tirar baldes e baldes de uma área minúscula. Logo após tirar as batatas da terra, tem um detalhe que não podemos esquecer. Não lave as batatas. O mito de lavar as raízes para guardar bonitinhas na geladeira é um desastre. A água ativa os fungos e diminui o tempo de prateleira em 80%. Apenas esfregue levemente a terra seca com as mãos ou com um pano macio. Deixe as batatas descansarem em um local escuro, fresco e bem ventilado por mais alguns dias para que a casca termine de endurecer. Não as deixe no sol. Lembre-se do perigo de ficarem verdes e tóxicas. Quando você empilhar as caixas de batatas lindas, graúdas e orgânicas que você mesmo cultivou em apenas alguns meses, o choque será real. Uma única planta bem cuidada com o método da trincheira e da amontoa pode render até 3 ou 4 quilos de batatas. Se você plantou 20 sementes, estamos falando de quase 80 quilos de comida de altíssima qualidade saindo do seu quintal no mês de junho. É alimento puro, sem agrotóxicos, com um sabor intenso e uma textura que você jamais encontrará nas prateleiras frias de um supermercado qualquer. O mais incrível de tudo isso é que você criou um sistema sustentável. O solo onde você plantou as batatas agora está extremamente solto, aerado e rico por causa de todo o adubo e cobertura morta que usamos. Essa cama está perfeita para receber uma cultura de outono e inverno, como cenouras, beterrabas ou repolhos. A batata não apenas alimenta a sua família, mas ela também atua como um arado biológico, preparando o chão para o futuro. Reveja todo o processo na sua mente. Começamos escolhendo sementes rápidas e brotando com inteligência. Cortamos com estratégia e curamos com cinzas. Fizemos o solo fofo, cavamos trincheiras adubadas, plantamos olhando para o céu. Depois construímos a nossa torre de batatas com a técnica mágica da amontoa. Protegemos com palha, regamos certo e alimentamos com potássio no momento exato das flores. Defendemos de forma orgânica
e soubemos ler os sinais da planta secando para colher com perfeição. Não é sorte. É a aplicação de princípios da natureza a seu favor. Com esse conhecimento, você deixou de ser um simples amador e se tornou um mestre da horta. E os seus vizinhos? Eles vão ter que assistir de longe ou pedir aulas. E aí, quem diria que enterrar o caule da planta, em vez de deixá-la crescer livremente, seria o grande truque de mestre? Essa virada de jogo com a técnica da amontoa, somada a todo o carinho que tivemos desde a escolha da semente, é o que garante aquele momento mágico. O momento de puxar o pé seco e ver a terra derramar dezenas de batatas incrivelmente pesadas e perfeitas. É uma sensação de recompensa que não tem preço. Hoje nós destrinchamos todo o caminho, desde desmistificar o solo duro até o poder da palha e do chá de banana. A principal mensagem que eu quero que você leve hoje é que cultivar o seu próprio alimento não depende de sorte ou terrenos gigantes. Depende de observação e de trabalhar junto com as regras da natureza. Se você colocar esse passo a passo em prática, a sua colheita de junho será farta, saudável e chocante. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal e por querer aprender a sujar as mãos de terra do jeito certo. Se este vídeo abriu a sua mente, não esqueça de se inscrever, clicar no botão de gostei e compartilhar com quem também adora uma boa horta. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas técnicas você achou mais curiosa ou diferente do que já fazia? Deixe sua resposta aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa.